Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo jóia? Com o crescimento exponencial de serviços disponibilizados por empresas e usuários na internet, o número de acesso a sítios, ou sites na web, tem aumentado constantemente. Então esse é um fator motivacional, porque o proxy hoje, porque um serviço de proxy é muito utilizado. É um fator de conhecimento de todos que grande parte das empresas e usuários dependem diretamente de serviços que são disponibilizados na web. Então, a conexão dos hosts, dos computadores, da rede local da empresa, acabam sendo limitados à qualidade de serviço devido à internet, o canal com a comunicação com a internet ser muito pequeno. Então, a internet, o canal de comunicação da empresa, acaba sendo afetado com isso. Então, uma tentativa de resolver esse problema recaiu então sobre o serviço de proxy. Então, existem alguns fatores que motivaram isso. Acompanhe no slide. Altos custos para se aumentar um link de acesso à internet. Restringir acessos desnecessários à internet, visando o quê? Economizar então o seu canal de comunicação de dados. E o outro fator é o acesso a conteúdos inseguros. Agora, vamos tentar entender um pouquinho como que funciona o proxy? Vamos ver aqui no próximo slide. Acompanhe aí com a gente. Bom, nós temos aí uma rede, certo? Supondo uma rede com 3 computadores e um computador está fazendo acesso a um site na internet. Esse computador aqui, da rede, ele vai fazer uma requisição para buscar um site na internet. Fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai buscar aqui diretamente na internet um determinado site. Se um outro computador da mesma rede também quer acessar esse site, ele vai buscar diretamente. Ou seja, os pacotes que vão ser transmitidos do servidor para essa rede possivelmente serão pacotes idênticos, porque 2 computadores da mesma rede fizeram requisições. Então veja, o servidor vai atender a um e vai atender ao outro também. O proxy, ele é um computador intermediário que atua como o quê? Como cliente e servidor ao mesmo tempo. Complexo, né? Vamos ver, parece ser, mas não é. Então ele atua como cliente e servidor ao mesmo tempo. E que permite acesso a redes externas à rede em que o computador cliente está localizado. Um servidor de proxy está configurado de forma a permitir o acesso de uma rede local, protegida por onde? Por um firewall, a redes externas ou à internet. Então, como eu falei, a situação ideal é que nós tenhamos computadores da rede local, esses computadores façam acesso ao servidor de proxy, e o meu servidor de proxy vai fazer, então, as requisições passando por um firewall. Como é que funcionaria, então, mais ou menos, Carlos, Bom, essa estrutura aí de funcionamento, baseado no que eu falei? Então, veja só. Primeiro, a gente tem ali um computador fazendo uma requisição para o servidor de proxy. O proxy vai verificar se aquele site já está armazenado na sua cache. Se ele já estiver armazenado, então ele vai enviar o site requisitado para o cliente. O que a gente ganha com isso? Com isso a gente ganha uma melhor utilização do link com a internet. Esse link não vai ser tão sobrecarregado. E o que acontece se por um acaso uma página não está na cache do servidor de proxy? Vamos acompanhar aqui. Se não tiver, o que vai acontecer? Veja só, nós temos de novo a rede interna ali sendo montada e o nosso servidor de proxy. E a internet ali simbolizada pelo globo. Se por um acaso o endereço foi procurado lá dentro do proxy e ele não foi encontrado, o proxy agora vai agir como cliente, enviando a requisição, uma única requisição para a internet, armazena na cache e aí sim atende a requisição do seu cliente interno. Então, essa cache do proxy, ela funciona mais ou menos como a cache, memória cache do computador mesmo. Importante notar, acompanhando o slide, que o servidor de proxy deve ser otimizado
para evitar falhas, então, nesse processo todo que o professor Carlos acabou de nos dizer. Existem alguns fatores que nós devemos levar em consideração. O primeiro fator é o tempo de cache. Questões também de configuração. A gente tem que observar bem parâmetros na configuração de um servidor, seja, por exemplo, do Squid, né, ou de qualquer outro servidor de proxy que você vai adotar. Uma dica, recursos de segurança demais na configuração de um servidor de proxy, maior desempenho, requer maior desempenho da máquina, vai onerar muito mais memória, muito mais processamento. Bom, vamos passar então para algumas funções mais específicas. Vamos lá. Aqui no slide, nós temos as funções de um proxy. Aceitar sessões de um cliente e apresentar-se como um servidor. Aquilo que o professor Evandro comentou agora há pouco. Dentro da rede, o proxy ele é um servidor. E cada um dos computadores que estão conectados à rede que está sob a responsabilidade desse proxy vai ser tratado como um cliente. Receber do cliente a URL ou o IP do servidor de destino da conexão e vai apresentar-se a esse servidor como um cliente. Então, para os servidores externos, aquela rede só tem um cliente. Para fora da rede, o proxy ele atua como cliente. Bom, outras funções. Criar a seção entre o cliente de origem e o servidor de destino. Então, na verdade, a função dele é a transferência de pedidos, respostas e dados. E controlar o acesso conforme o desempenho do servidor de proxy. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre o objetivo geral, assim, global de um servidor de proxy. O objetivo é estabelecer sessões para troca de dados entre clientes e servidores que não têm ou não podem estabelecer uma conexão IP diretamente entre eles. Quando não é ideal que os computadores da rede interna façam conexões diretas com os servidores externos à rede, aí sim é desejável a utilização de um proxy, um servidor de proxy nessa rede, que vai fazer o papel de cliente para o mundo externo e o papel de servidor para o mundo interno, melhorando a utilização do canal de comunicação, implementando segurança, aumentando a produtividade. Esse proxy transparente, ele obriga a rede a utilizar o proxy, além das características de cache, né, que ele pode armazenar, dos proxies convencionais. O proxy transparente pode impor políticas de utilização ou recolher dados estatísticos. Então, o proxy transparente, por que ele tem esse nome? Ele é chamado, apelidado de transparente. Porque o usuário, na verdade, não sabe que está utilizando um proxy. Para ele é transparente. Então, através dele também é possível você gerar estatísticas de utilização, logs de acesso. Será que agora já podemos responder, Carlos, por que utilizar um proxy? Bom, na verdade a gente vem respondendo isso desde o começo da aula, né? Desde o início, né? Então, vamos acompanhar só no slide. Além de facilitar o encaminhamento das conexões, estabelece protocolos de segurança de acesso a conteúdos eventualmente nocivos. Um exemplo de proxy bem utilizado, muito utilizados. Acompanhe no slide. Nós temos o Squid, combinado também com o Dance Guardian. Esses dois serviços trabalham com o serviço de proxy. Eles possibilitam recursos, além do proxy, né, o Squid possibilitar esse recurso de proxy, de baixar as páginas, fazer cache. O Dance Guardian, ele dá uma funcionalidade ainda maior ao Squid. Acompanhe no slide quais são. Com a combinação desses dois, você pode ter a filtragem das páginas, não somente por IP ou URL, mas também por conteúdo. Você pode estabelecer grupos de acesso. Você pode ter uma integração com o Active Directory para autenticar usuários. Navegação com controle de antivírus que o Dance Guardian possibilita. Relatórios de acesso também da mesma forma. E ainda ter a integração com blacklists. Mas a grande funcionalidade do Dance Guardian, combinado com o Squid, é o quê? Que ele vai observar, analisar o conteúdo do site, não somente o nome. Nós temos aqui ainda uma ilustração de um ambiente de rede que tem o proxy e o firewall. Né? Note aí que entre a internet e o proxy existe o firewall, que além de proteger toda a rede, vai proteger o proxy também. E o proxy que vai realizar as suas funções ali de enviar as requisições como um cliente único daquela rede, servindo as páginas que estão armazenadas em sua cache para os computadores que compõem a rede.